E vamos falar do Santos Grandão, que neste sábado foi massacrado, foi maltratado, foi humilhado pelo Mirassol, jogando pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro lá em Mirassol. Sem piedade, 3-0. Graças ao Brasão, o jogo terminou 3-0. Mas deixa eu falar aqui primeiro do Sub-20 do Santos, que jogou neste sábado contra a Internacional de Limeira pela 12ª rodada do Campeonato Paulista de 2025. O jogo aconteceu no estádio Espanha e o Santos venceu por 2-1, com gols de Pedro Ian aos 14 minutos, Pedrinho empatou para a Inter aos 40 e Padula aos 46 fez para o Santos os 2-1 e decretou o resultado na tarde deste sábado. Santos que jogou com Pedro, Matheus Felipe, Assis, João Ananias e Pedro Ian, depois Vinícius Lira, Kenai, Profeta e depois Gustavo Henrique, Bernardo, depois Rodrigo César, Padula, depois Matheus Xavier, Enzo Boer, depois Lucas Ian, Alejandro Villarreal e depois o João Alves. O Maurício Copertino, o treinador do Santos. Na próxima quarta-feira, os meninos da Vila jogam a última rodada contra o Internacional lá no estádio Francisco Noveleto, em Porto Alegre. O início do jogo é às 15 horas. Por que a última rodada? Porque a última rodada, o último jogo do Santos pelo Campeonato Brasileiro em 2025. Porque o Campeonato Brasileiro se classificam 8 equipes e o Santos ficou fora, não conseguindo a sua classificação entre os 8 primeiros colocados do Campeonato Brasileiro Sub-20. Eu acho muito pouco para o Santos, porque a marca Meninos da Vila ela é forte. Eu acredito que o Santos teria sim que estar ali classificado entre os 8 melhores colocados do Campeonato Brasileiro. E o Santos que deu mole, acabou começando muito bem o campeonato e no meado acabou perdendo pontos, principalmente jogando dentro dos seus domínios e acabou deixando pontos para trás aí e aí complicou para os meninos da Vila. Então, para a próxima temporada, o Santos ainda tem que estar mais forte ainda nessas categorias do Santos. Categoria sub-20, sub-17, principalmente aí a sub-17, a sub-20, e até mesmo o sub-15. Você já tem que ter algum trabalho ali visando o futuro, porque é complicado, é complicado. Você num campeonato que classifica 8, você não conseguir entrar entre os 8. Aí no Campeonato Paulista, o Santos está em 6º lugar. Já foram ali as 12 rodadas que já se passaram, e a classificação está assim, ó. O Esporte Clube São Bernardo, com 27 pontos, é o líder. O Novo Horizontino em segundo, com 27 pontos também em segundo. O Juventus em terceiro, com 26 pontos. A Ferroviária em quarto, com 23 pontos. A Ponte Preta em quinto, com 22 pontos. Aí o Santos em sexto, com 20 pontos. Depois temos em sétimo lugar o Osasco Audax, com 18 pontos. Em oitavo, São Caetano, 18 pontos. Em nono, a Internacional, também com 16 pontos. O décimo, dá até medo de falar isso daí, dá até medo de falar esse nome aí, mas eu tenho que falar. O Mirassol, com 15 pontos ganhos. E aí nós temos, em 11º, a Itapirense, com 12 pontos ganhos. Eu não me recordo agora, parece que os 2 melhores, com o 11º lugar dos 3 grupos, entram na classificação para a próxima fase. Portanto, até no Campeonato Paulista, por mais que o Maurício Copertino deu muita atenção para o Campeonato Brasileiro e chegou no final ficou fora, o Santos aí num 6º colocado, onde você vê o São Bernardo, o Juventus, a Ferroviária, a Ponte Preta, times aí sem tradições aí de lançar grandes jogadores aí no futebol brasileiro, estão aí à frente do Santos. Enquanto isso, o Santos capengando também no Campeonato Brasileiro. Já se passaram 12 rodadas, são 16 clubes de cada grupo, significa que temos mais 4 jogos, 3 jogos, 13, 14, 15, mais 3 jogos.
Portanto, tem que lutar aí para ver se pelo menos no Campeonato Paulista faz um pouquinho mais bonito, porque é complicado. Ai, e o sabadão lá em Mirassol, hein? Que show de bola. Que coisa ridícula que o Santos fez ontem, jogando lá em Mirassol. Tem umas coisas que você, às vezes, fala na hora da empolgação, e claro que depois daquela vitória, mesmo sofrida contra o Flamengo, da maneira que foi, mas você fala assim, no final, você fala assim, não, mas você não podia jogar desse jeito contra um Flamengo. O Flamengo é o líder do campeonato, o Flamengo está lá na ponta, grandes jogadores, você tem que se fechar mesmo, procurar fazer uma marcação bonita, não inventar e tentar tirar pontos dos caras. Se pelo menos um empate, ou de repente aí uma vitória, e ela veio da maneira que ela veio. Do Neymar fazendo aquela bonita jogada e fazendo aquele gol. Olha a boca aqui. Mas ela veio aquela vitória. Aí, quando todo mundo pensa que o Santos vai deslanchar no campeonato, que o Santos vai fazer bonito no campeonato, aí vem o meu treinador, que fez bonito contra o Flamengo, inventa e tira os 10 litros de leite da vaca, bonito, aquela espuma bonita, tchau, tchau, tchau. Já fiz muito isso aí, tchau, tchau. Não com as duas mãos, era ruim para tirar leite. Era com a mãozinha só apertando ali. Aí o cara dá a bobeira, dá uma cochilada lá, a vaca mete o coice lá, derruba o balde de leite. Foi o que aconteceu com o Santos. Fez tão bonito contra o Flamengo, vencemos o Flamengo, os santistas todos viveram aí, não viveu mais, não deu nem tempo de saborear, porque 3 dias depois vem o nosso treinador e inventa tudo, e quer fazer o Santos. O que ele fez ontem, quem tem que fazer é o Cruzeiro, é o Flamengo, é o Red Bull Bragantino, quem mais? É o Palmeiras, é esses times que estão lá em cima, que você pode mudar de um jogo para o outro, você pode mudar, porque você tem toicinho guardado, você tem pedacinho de toicinho guardado. Se faltar numa panela, você pega da outra e põe. Agora, nós não temos, nós estamos fugindo de um lá de baixo, lá sofrido, como eu digo aqui na estradinha de terra, na buraqueira, que nós sofremos aí no começo do campeonato, saímos, então vamos fugir, lembra daquela musiquinha? Vamos fugir dessa zona. Aí vem o meu treinador e inventa. Eu ontem, no meu shorts que eu faço aqui da escalação, 1 hora antes da partida, eu disse, e aí? Será que os jogadores cansaram para jogar contra o Flamengo, que não tem condições de jogar contra o Mirassol? Será que os caras cansaram? Os caras não conseguiram se recuperar? Nós não conseguimos se recuperar da euforia do jogo do Flamengo ontem até a hora do jogo do Mirassol. Nós estávamos todos eufóricos, não sentimos nada. Depois de tanto tempo sem uma vitória daquela contra o Flamengo ficamos todos de peito aberto, confiante, porque vai vir uma vitória contra o Mirassol e agora nós vamos embalar. Aí vem o meu treinador, inventa tudo. Quando na cabeça de cada um santista vai sair o David Washington, vai entrar o Benjamin Rolleiser, como diria o Pedro Caixinha, o Benjamin Rolleiser. Aí ele me inventa, aí ele me saca o Carreirinha, que todos nós já estávamos acostumados, já vendo o Carreirinha ali de zagueiro do Santos. Ué, para quem não tinha confiança, de repente o cara já vem fazendo 4 jogos ali no Santos e a gente está vendo evolução no Carreirinha, vamos de Carreirinha. Aí ele me inventa, vem de Zé Ivaldo. Aí ele me saca o Escobar, que depois ele diz que estava desgastado porque jogou contra o Flamengo, porque o cara estava de férias 34 dias parado e veio para jogar contra o Flamengo e já para jogar contra o Mirassol estava desgastado, e coloca o Igor Vinícius, que 1 hora ia ter que estrear, mas numa outra hora, não agora. Me saca o Tomás Rincon, que, no meu ponto de vista, foi um dos melhores jogadores na derrota, na vitória contra o Flamengo. Me coloca o Pituca, que vem mal, Pituca, vem mal, mal.
não é aquele jogador líder como é o Tomás Rincon. E aí começou a inventar tudo e mudou o time. E tirou aquele brilho que tinha o time contra o Flamengo, que estava todo mundo imaginando aquele time contra o Mirassol. Vem o treinador e me inventa tudo. E o Santos não me chuta uma bola pro gol do Mirassol. O Santos, o Walter não pegou uma bola, a não ser aquela bola cruzada lá do Vinícius, do Igor Vinícius pela direita lá, que virou aquele sarapaté ali na área ali. A partir daquele momento ali, o Santos ganhou aquela encorpada, começou a tocar a bola para um lado, tocar a bola para o outro. Falei, agora vai, agora os caras estão pondo a bola no chão, estão tocando, estão bonitinho. Aí vem aquela maldita jogada que os santistas, quando tem ela, todos ficam tremendo. O escanteio, a bola cruzada para a área, a bola que vem e todo mundo olha, a bola passa e o centroavante não perde tempo e manda para o fundo do gol. É complicado. Para mim, o que o Kleber Gauchinho fez ontem, eu acredito que eu cheguei a uma conclusão aqui, que eu que venho sempre defendo, para que ficar mandando embora, vamos dar oportunidade. Olha, mas eu vou dizer aqui, vou dizer sem medo de errar, e sem medo, de repente, de quinta-feira ter que falar outra coisa aqui depois do jogo contra o Internacional. Mas se existe dúvida do Santos contra treinador, resolve logo. Resolve logo, porque se era um sonho do Santos ter Vojvoda no Santos, o homem está na praça. O homem está na praça. O homem está dando sopa. Ou vai esperar ele ir para outro clube? Para depois ter que mandar esse daí embora e ficar correndo atrás de treinador? Porque, para mim, o que o Kleber Gauchinho fez ontem foi um erro muito grave. Para mim, o Kleber Gauchinho errou grave ontem no Santos. Eu acredito que o mesmo que estejam os torcedores do Santos hoje, estão os dirigentes do Santos, aqueles que torcem para o Santos. Porque ali no Santos ali tem uns que torcem para perder. Ali no Santos ali tem uns dirigentes ali que torcem para perder, para o Santos perder. Aí eles estão dando risada hoje. Mas para aqueles que é santista mesmo, que ama o Santos, estão tristes, estão cabreiro com o que o Kleber Gauchinho fez ontem. E pelo profissionalismo do Alexandre Matos, que eu acredito que ele santista não é, mas é um profissional sincero e um profissional honesto daquilo que ele trabalha, eu acredito que ele também hoje está em dúvida. Eu continuo com o Kleber Gauchinho ou eu mudo? Eu acredito que hoje ele está em dúvida, porque o que o Kleber Gauchinho fez ontem, a escalação que ele mandou em campo ontem, você, depois de 34 dias, o Santos parado, de boa, 15 dias treinando, o trabalho evoluiu, e de repente você vem para um jogo contra o Mirassol e você faz a bagunça que você fez ontem. E a hora o Santos perdendo de 2-0 para o Mirassol, ele me coloca o Robinho em campo. Ali ele não podia nem ter colocado o Robinho em campo. Eu ia falar isso ontem no vídeo, no pós-jogo, mas passei batido, porque é muita coisa para você falar, você acaba passando batido. Mas eu não colocaria. Eu lembrei do Ivonei. Que ficava no banco, quando o Santos estava perdendo 2-0, os caras colocavam o Ivonei em campo, colocavam até de zagueiro para virar o jogo. Então você não pode daquele jeito. Você tem que dar uma poupada no garoto uma hora daquela lá. Estou perdendo 2-0, não vou pôr esse menino, não. Eu vou pôr um outro. Vou pegar um zagueiro, vou pôr de ponta direita, vou pôr um zagueiro lá de centroavante, mas não vou pôr ele, não. Inventa alguma coisa. Porque nessa hora você tem que saber poupar o garoto. É nessa hora que você tem que saber poupar o garoto. Você não pode jogar o garoto de qualquer jeito. Jogou contra o Flamengo, o jogo estava 0-0. É diferente. Mas ontem não. Ontem o Santos estava perdendo e sendo detonado, sendo massacrado, remoído, como eu sempre falo aqui. O Santos estava sendo remoído, o Santos estava sendo mastigado pelo Mirassol. O Mirassol mastigou o Santos. Os 100 minutos que teve de jogo, o Mirassol só ali, em cima do Santos. E o Santos sem reação. Uma outra coisa, Neymar de centroavante. Mas e aí? A bola não chega.
Então vai ter que rever isso daí. O Santos sem centroavante e a bola não chegar, ou o Santos com o centroavante e o Neymar fazendo a bola chegar, porque aí a bola vai chegar para o centroavante. Ontem, no intervalo, que depois começou o segundo tempo, que é a mesma coisa, os caras massacrando o Santos, eu cheguei a falar no Zap, no WhatsApp, cheguei a falar, talvez o Kleber Gauchinho tinha que pôr um centroavante, põe o Neymar um pouquinho para trás e um centroavante. E ainda não era nem o David Washington, era o Tiquinho Soares, para tentar fazer uma parede, tentar segurar uma bola, tocar uma bola. Seria esse o jogo para mim naquele segundo tempo. Já que a escalação não deu certo, seria essa daí. Mas aí nem isso daí ele acabou fazendo, nem isso daí ele acabou fazendo. É uma coisa também que tem que ser revista ali, que tem que ver ali o Luca Meireles pedindo passagem e tá ali o David Washington e o Tiquinho Soares tirando a vaga do garoto. É uma coisa que tem que ser vista isso aí também. Por quê? Por que o Luca Meireles não entra no jogo? É sempre o David Washington e o Tiquinho Soares, e não estão bem no Santos. Então tem que rever tudo isso daí. Ah, mas pagou caro no Tiquinho Soares? Todo mundo sabia que isso daí. Todo mundo sabia quando estava contratando. Que a maioria falava que tinha 32 anos, eu falava, vai fazer 34, já é um jogador final de carreira. Você paga caro, o jogador vai pagar caro, você tira espaço de garotos que estão chegando. Infelizmente, é desse jeito, é sempre errando, é sempre contratações que erram, contratações que vêm, como é o Tassiano, que entrou ontem, não sei porquê, não sei o que diz o Tassiano para entrar num jogo do Santos. Tem umas coisas que não dá para você entender. Tem umas coisas complicadas que não dá para a gente entender. Então, infelizmente, ontem, para mim, um erro muito absurdo do nosso treinador, que ele veio todo cheio de moral para o jogo contra o Mirassol, achando que podia mudar o Santos do jeito que ele queria, não estudou o time do Mirassol, não viu o jeito que o Mirassol estava jogando, não achou que o Mirassol era tudo isso daí, e os pontos do Mirassol dentro do Campeonato do Brasileiro estão dizendo quem é o Mirassol. E aí o Santos, representado pelo seu treinador, achou que o Mirassol não era tudo isso daí e foi remoído ali, mastigado ali pelo Mirassol. Fizeram o que quiseram do Santos. E graças a Deus que o Santos tem o brasão, que o Santos só perdeu de 3-0. Porque ontem, se termina aquele primeiro tempo ali, 3-4-0 para os caras, eles iam fazer um mingau com o Santos no segundo tempo. Porque time pequeno, eles querem fazer gols, eles querem marcar, fazer a marca deles. Quer fazer a marca deles. Eles empurraram 6 no Palmeiras aí um tempo atrás aí. Por que eles não poderiam empurrar 6, 7 no Santos? Por que não poderia? Claro que poderia. Eles não têm nada a perder. Vamos aproveitar que os caras tá morto, nós vamos para cima. E o Santos evitou ontem de uma goleada terrível. Um jogo apático, um jogo terrível, que, olha, volta toda a desconfiança dos torcedores do Santos outra vez. Porque neste momento que eu estou fazendo o vídeo, o Internacional venceu o Ceará 1-0, já pulou lá para cima, com 17 pontos ganhos. Onde o Santos deveria estar? Não, hoje o Santos está com a perninha lá e outra cá. Até começar a rodada agora da tarde. Uma perninha lá, outra cá, e o buracão está aqui embaixo, porque o Santos está em 16º colocado. E sabe o que vai acontecer? Se nós não querer ver o Santos dentro da zona de rebaixamento outra vez, nós temos que torcer para o Bragantino, pelo menos empatar com o Vitória, jogando lá no Barradão. Porque se o Vitória vencer, o Vitória passa o Santos e o Santos outra vez estará na zona do rebaixamento. Que fase terrível. Portanto, resolva logo. Ou continua com o Kleber Gauchinho, ou vai logo atrás do Vojvoda. Quem sabe aí o Vojvoda dá um sim para o Santos e, de repente, o Santos muda sua figura daqui para frente dentro do Campeonato Brasileiro. Se inscreva no canal, deixa seu like, faça seus comentários, ative o sininho para receber as notificações. Eu sou o Raul Schott, ficam todos com Deus. Até o próximo vídeo, se Deus quiser.